Esse é o lixão do Jardim Gramacho. Ele foi o maior lixão a céu aberto da América Latina. Por mais de 30 anos, os caminhões de lixo chegavam aqui e despejavam os resíduos vindos principalmente do Rio de Janeiro e de outras cidades da região. Esse lixão foi fechado em 2012, mas estima-se que por lá chegaram a ser despejadas mais de 7.000 toneladas de lixo por dia, que até hoje estão abandonadas sem o devido tratamento. Mas ele não está sozinho. Só na região metropolitana do Rio, há mais de 100 lixões clandestinos, a maioria próximos à Baía de Guanabara. Grande parte desses resíduos, de um jeito ou de outro, acaba vazando aqui, para a Baía de Guanabara. Inclusive, isso chegou a preocupar com razão os atletas que participaram das provas aquáticas nas Olimpíadas do Rio em 2016. Esse não é um problema só do Rio. No mundo todo há exemplos de como o lixo mal descartado pode acabar se tornando um problema não só ambiental, mas também social e de saúde pública. Os plásticos mudaram nossa vida. Eles vieram para trazer comodidade e conforto. Em algumas aplicações, eles são realmente muito bons, como, por exemplo, para reduzir o peso dos automóveis. Assim, eles consomem menos combustível. O problema são os descartáveis. Saquinhos, canudinhos, copinhos e embalagens. Esses são feitos de um dos materiais mais duráveis que existem para ser usados por apenas alguns minutos. 35% de todo o plástico produzido no mundo é utilizado por apenas uma vez e até 20 minutos. E depois, lixo, ou quem sabe mar. Todo ano são descartadas mais de 8 milhões de toneladas de plástico nos oceanos. Mas o que pode ser feito para reverter isso? Qual o papel da indústria, do governo e de nós, cidadãos e consumidores, para reverter essa situação? When you see all these terrible stories about plastic and birds dying and stuff, it's easy to get overwhelmed because you individually don't really have the power to change the system. However, if we look at social and political movements since the history of time, it is collective action by people in solidarity that makes things change. And so I think we have to think less individually and more collectively. We have to relearn our political power. Our consumer muscles have gotten very strong, our political muscles have gotten very weak. Apesar de ter políticas, comitês de bacias hidrográficas, por que o lixo continua indo para o mar? Talvez falte realmente uma mobilização da sociedade. Talvez esse seja o ingrediente que esteja faltando no bolo. Botar uma pressão qualificada e dar opções, inclusive, para o indivíduo. Dizer, o que eu posso fazer de diferente? Assim como as empresas vão ter que fazer. Eu vou ter que fazer diferente. We looked at the issues of lack of recycling around the world today, and we learned one of the big problems is many packages today are either not recyclable or difficult to recycle because they're made with different materials or combinations of materials. So by committing to design 100% of our packaging to be recyclable or reusable, that can send a signal to industry and also to recyclers that we can start to harmonize designs and get people to start committing to building the infrastructure that's needed to recycle these packages. By 2025, we'll only put 100% recyclable packages into the marketplace. And then we have another 2030 goal, which is an aspiration to have 50% recycled material in all of our packaging by 2030. We have set a vision for us within Procter & Gamble such that we want to use 100% renewable energy in our manufacturing sites. That all the materials that we use are either sourced from renewable feedstocks or recycled feedstocks. That we have zero waste from our facilities going to landfill, but also we enable consumers to have zero waste. Another goal is that we've committed to double our use of recycled resin. Not just any recycled resin, but post-consumer recycled resin. And against our baseline of 26,000 tons, we aim to use 52,000 tons per year by 2020.
Enquanto a indústria se prepara para tornar o plástico mais reciclável, ela também quer produzir mais e mais. A expectativa é que nos próximos 10 anos, a produção cresça em 40%. De todo o plástico produzido na história da humanidade, metade foi feito só nos últimos 13 anos. Não podemos continuar produzindo, consumindo e descartando da forma como fazemos hoje. Ou em breve, teremos mais plásticos do que peixes nos oceanos. Enquanto cada um não assumir o seu papel, não haverá mudança e continuaremos a assassinar diariamente milhares de seres, inclusive humanos, como a consequência desse lixo todo. Stopping plastics from going into the ocean requires public awareness on behalf of citizens of the world. It requires governments to come down with legislation that sends very clear signals that we need to start reducing the use of plastics, specifically the plastics that we only use one time. Things like straws, food container material, coffee cups. We're going to put a fee on some of them, or we're going to ban some of them. I mean, we're doing that right now. We're working on a new ordinance so that we can influence what comes into our waste system, and we don't have to try to figure out what to do with it. Many countries have already banned. In Africa, for example, Kenya banned completely the single-use plastic, and it's working. In Europe, some countries have instated tax on the plastic, and people stop using them because they don't like to pay taxes. Por um lado, empresas se comprometem a mudar os seus produtos, para que esses possam ser reutilizáveis ou recicláveis. Mas para isso, eles precisam voltar para a cadeia produtiva. E hoje, apenas alguns poucos países fazem reciclagem em larga escala. Por outro lado, governos do mundo todo estão focados em regular cada vez mais o plástico e até banir o seu uso em alguns casos. Mas poucos se comprometem a fazer grandes investimentos de infraestrutura. Na verdade, os dois lados precisam trabalhar juntos. E somos nós, cidadãos e consumidores, quem temos que garantir isso. Most of the plastics that end up in the environment today are coming from areas that have no waste management or very poor waste management practices. So designing plastics to be recyclable is only one small step. Not only to bring governments and civil society together, but also bring them together with business, because it will take the three of us acting together to restore the health of the ocean. I believe competing on the shelf is absolutely necessary, but we don't need to compete on the infrastructure or recycling or recovery. We want to be big and bold, we want to be leading in the industry, but we can't do this alone, so we'll be working with external partners, whether that's NGOs, governments, community groups, customers that we sell our products through to consumers. Aquilo que o indivíduo tem economicamente, que ele pode fazer individualmente, fazer algo diferente, eu acho que as empresas vão ter que fazer e as prefeituras vão ter que fazer isso também. Elas vão ter que entender que o lixo pode ser realmente um ativo no sentido de gerar recursos, gerar emprego, ganhar notoriedade por estar fazendo bem feito a gestão dos resíduos sólidos, né? E com isso atrair, por exemplo, turistas de todos os tipos. Eu acho que em países como o Brasil, as pessoas têm muito medo dos problemas ambientais. Cada vez que se levam questões de gestão ambiental para o parlamento, para o governo federal ou para a indústria, existe um medo de que isso resulte em mais problema, em diminuição da construção de riqueza do país. E ao contrário, a gente precisa gerir bem os problemas ambientais para que o país gere mais riqueza, gere mais emprego através de um ambiente preservado, que é a base dos nossos recursos econômicos. É esse convencimento, essa educação do tomador de decisão político e do industrial que ainda falta a gente fazer, mas eu estou confiante de que nós estamos no caminho certo para conseguir isso. E não é porque a gente não tem o sistema de coleta seletiva e reciclagem em larga escala que a gente não vai fazer nada. Só 1% das sacolas do mercado são recicladas no Brasil. Não tem jeito, a mudança tem que vir da gente. Então, se você quer se engajar na campanha Mares Limpos, o desafio das próximas 2 semanas é dizer não à sacolinha de plástico. Usa uma eco bag, pega uma caixa de papelão, usa sua mochila. O importante é a gente fazer alguma coisa. Quero ver todo mundo fazendo o desafio e postando com a hashtag Mares Limpos. E se você está curtindo a série, dá um like, se inscreve no canal, que tá só começando. No próximo episódio, a gente vai conhecer um movimento que começou pequeno, como uma iniciativa individual, ganhou o mundo e hoje se espalha por diversas cidades. Nos vemos lá!